Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Mundo, Levada e Amigos. E hoje um amigo especial, amigo velho. Ah, não fala assim. Velho amigo. Você já começa assim? Antigo. Amizade antiga. De muitos anos. Isso, melhor. Contemporâneo a mim, não a você. Muito mais jovem do que você. Tá bom. Não é muito não. Ele falou, Sim, não é, não. é verdade. Vamos lá. Quem é o nosso amigo? Quem é o nosso amigo? Doutor Paulo Alencar da Silva, ex-diretor-presidente da Unimed Jundiaí, não é isso? Fundador. Um dos fundadores, grande amigo de muitos anos, excelente gastroendocrinologista. Olha, que esse termo não é... Né? Eu treinei a tarde toda para não errar. Né? Eu vi. Gastroendocrinologista e também vice-presidente da Sicredi, né? Que é vai ser explicado muito bem aqui a natureza jurídica dela, tudo que ela faz, muitas coisas interessantes. E abrindo aí a possibilidade, já vamos falar de sorteios. Haverá hoje sorteios da Sicredi de 3 jogos aqui conjuntos para churrasco. Então, peraí, eu vou mostrar. Já mostra aí. Close aí. E tem um motivo para isso. Que vai ser explicado. Olha aí. Exatamente. Olha que legal. Um jogo de facas. Esse completo, né? Completo. Não tá ponta cabeça ou tá? Não. Não tá. Beleza. Eu não bebi ainda. Mais 2 jogos. De churrasco com, acho que é madrepérola, é isso? Madrepérola da Sicredi também. Olha que bonito. Madrepérola, o cabo, né? Aqui o amolador. Amolador. Aqui, olha aí. E aqui não é o amolador, aqui é o... Não, também. O garfo. É o garfo. O garfo, né? Olha o garfo lá. Então, os 3 sorteios. Aí, olha o garfo. Aqui vai com o garfo. Aí, olha aí, ó. Aí que beleza. Certo? Então, os que vão aparecendo no Facebook, eu marco o nome aqui e também liguem. 2449-1423, que a Paula também vai anotar os telefones. De novo o telefone. De novo. 2449-1423. Tá aí. Ligue, a Paula pega o seu nome, do bairro que você é e você entra no sorteio. E nós também vamos aproveitar e juntos também... Então vai ser explicado também. O Sicredi fez que junto com a turma da Mônica, do Maurício de Souza, fez 2 revistinhas, olha que interessante. Que vai ser explicado, né, pelo nosso convidado. Sim, que são 2 revistas com assuntos de economia. Você já está dando spoiler. Isso. Você não sabe o que é Sei spoiler. lá o que é spoiler. O telespectador, ele não sabe o que é spoiler. Não. Eu vou explicar para você. Então vai. Spoiler é aquele chato que está no que já viu. Ele já viu o filme uma vez? Não, que ele fala é o mordomo. É o mordomo. É o mordomo. Entendeu? Então não dê spoiler. Tá, não dê spoiler. Eu tô marcando os nomes. E aí vai, continua. Paulo, de onde vem você? Claro, a razão da nossa amizade nós sabemos, mas para o nosso telespectador, de onde vem sua família, sua formação como médico, né? Médico conceituadíssimo aqui em Jundiaí. Muito obrigado. De onde vem? Bom, primeiro boa noite a todos, boa noite, né, para o Cláudio, o Douglas. Prazer estar aqui, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, que esses sim são os amigos, né? Claro. Os amigos, tem um amigo aqui e amigos lá, né? Sem dúvida muitos, alguma. sempre muitos. Cláudio, eu vim para Jundiaí, eu sou de São Paulo, fiz faculdade lá na Escola Paulista de Medicina, né, Unifesp. Fiz minha formação em cirurgia, né, na Santa Casa de São Paulo. Fala mais alto. E vim para Jundiaí em 1983. Valeu. 83. 36 anos. Já tem 36 anos que eu sou cidadão jundiaiense já, né? Meus filhos, né? Meu filho mais novo, ele fala porta, sinal de porta positivo. Porta. Sinal positivo. Se fala porta, sem dúvida, já é jundiaí. Eu faço cirurgia digestiva, gastroenterologia, sou membro de 4 sociedades de especialidade cirúrgica, né? E digestiva. O que ele é? Que é gastroendocrinologista. Na verdade eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Não, eu sou membro.
tá parcialmente certo. Eu não vou dizer que o Cláudio está Então, dá errado. licença, o tal do spoiler. Agora o Não, aí não tem nada a ver com spoiler. Agora aprenda profissões. Vamos lá. Eu atuo na Vamos área lá, de cirurgia desculpa. digestiva, cirurgia geral e gastroenterologia e sou membro da Gastroenterologia. Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Agora eu vou falar. Inclusive, E aí entra lá- um dos primeiros a fazê-las em Jundiaí. Sim, né? fui um Vocês dos têm primeiros a começar a fazer a começar. cirurgia bariátrica em Jundiaí. Isso Olha aí. já no final do século passado. É final do século passado. Tem né? tempo, acho que nós somos já. Eu E, falei. e olha, o telespectador, fique aqui à vontade para fazer as questões relativas à medicina também. Nós vamos fazer o programa dividido em duas partes. Sim. Na primeira parte, falando da Sicredi, né, da cooperativa Sicredi, que vai ser explicado, e que é muito interessante. E na segunda parte, iremos para a parte de medicina. Né? E aí... Para tirar as dúvidas. Para tirar as dúvidas, e você sabe, né? Dúvidas em relação à bariátrica, em relação às cirurgias digestivas, isso existe demais, né? Essas dúvidas existem demais. Sem dúvida alguma. Então vamos lá. Vamos lá. O que é? Vamos falar Começando um pela pouquinho de cooperativismo. Como é que surgiu o cooperativismo no Brasil? E antes que ele comece, só Dá um alô a gente pros sempre faz nossos assim, a gente amigos. manda uns alôs, né? Vanderlei Fajardo, abração. Carlos Ananias, outro abraço, Carlos. E o Jonas Prado, que faz aqui, ó, fez aqui. Ele foi muito fiel a mim, que eu estou magro aqui, né? Opa, passa o telefone depois? Vai quebrar meu ouvido. Passa o telefone. Por favor. Prestigiando o excelente programa. Abraço a todos. E o Carlos Ananias já falei, exatamente. Então vamos começar, né? Sim. E o sorteio, 3 sorteios. Ao final do programa. Ao final do programa, 24491423. E os que também vão entrando no Facebook, eu vou colocando os nomes, que são jogos de faca e de churrasco. Olha aí que legal. Tô quase não sorteando. Se você pegar esse, o outro é meu. Então, eu acho que vocês vão dançar. Eu sou testemunha de que na última hora ele decidiu sortear. Ele trouxe para nós. Quando faltava 1 para 7. Exatamente. E aí, o que é o cooperativismo? Na verdade, a cooperação, o ato da cooperação é uma coisa inerente ao ser humano. Né? Quando o ser humano estende a mão para outro, isso é um ato de cooperação. Sim. Agora, os movimentos de cooperativistas, eles já são históricos, diante de Cristo. Os babilônios já tinham sociedades que atuavam de maneira cooperativa antes de Cristo. Né? Olha, a primeira cooperativa realmente estabelecida como cooperativa, com estatuto, regimento, né? Foi a dos tecelões de Rochdale, os pioneiros de Rochdale, da Inglaterra. As guirlandas. É época da Revolução Industrial, muita pobreza, as pessoas desempregadas migraram para as grandes cidades e ficaram desempregadas, e um grupo de tecelões, 27 tecelões e uma tecelã, na verdade, uniram-se e constituíram a primeira cooperativa organizada. E de lá para cá o cooperativismo cresceu em vários segmentos no mundo de uma maneira já bem estruturada. Sim. No Brasil, a primeira cooperativa oficial... A primeira cooperativa oficialmente estabelecida no Brasil é de 1889, me parece. É dos funcionários públicos de Ouro Preto. 2 anos depois tivemos aqui dos funcionários da Companhia Telefônica de Limeira. Né? E o Sicredi é uma cooperativa que foi constituída em 1902, a primeira cooperativa de crédito, nas Serras Gaúchas. Bacana. Nova Petrópolis, Sim. por isso as facas, Sim. né? Os gaúchos, As facas Nova dos gaúchos, Petrópolis, belíssima cidade, Nova conheço. Petrópolis, né? Região de Gramado, perto de Exatamente. Gramado. Um padre suíço, Theodor Amstad, ele uniu lá as pessoas do campo. Essa cerveja aí, né? Sim, É, sim. Amstad. Padre Theodor Amstad, padre jesuíta suíço, né? E ele constituiu essa cooperativa, que é a primeira Sicredi. O Sicredi hoje é a cooperativa em atividade mais antiga do Brasil. Cooperativa ainda em atividade, a mais antiga do Brasil. E fortalecida. Sem Então, dúvida antes de nenhuma. entrar Mais do no que que é a centenária. Sicredi mesmo, porque ela é gigante hoje. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho. Ela é o braço, vamos dizer, do cooperativismo, que é financeiro, certo? Tudo mais. E tem o da saúde, que é a Unimed. Sim. Né? cooperativa- E eu vou falar um negócio. Espera aí, que eu tenho orgulho disso, pô. Eu não sou médico, mas eu tenho orgulho disso. Ainda bem que você não é médico. Eu era casado com uma médica e
Quando começou a surgir o assunto de Unimed em Jundiaí, eu estava presente porque eu ia com ela. E eu também. E você também. Então, uma das primeiras reuniões foi lá na Unimed, no Santa Elisa, numa salinha lá embaixo, que estávamos a Beth, minha esposa na época, eu, o Haru, o Paulo Edson Alencar. Haruzico Osaka, foi meu colega de instituto. De instituto. O Bebeto. O Paulo Alencar, o Bebeto, coitado. Faleceu. Falamos né? de dois aqui falecidos. E Amigo. o primeiro presidente que foi o Luiz Antônio, doutor Luiz Antônio Luiz Antônio de Souza Campos. Souza Campos, que foi o primeiro presidente da Unimed aqui em Jundiaí. Sim. Correto? Correto. Então, Perfeito. eu sinto-me muito orgulhoso. Uma das primeiras atas, o doutor Luiz Antônio falou, você que é advogado, faz a ata aí. Isso é um orgulho de fazer parte da história. Você fez? Isso. Sem erros. Sem erro. Tenho certeza, tenho certeza. E a gente nessa vida desassossegada, né? Acabei tendo... E você nunca mais saiu do cooperativismo? Não, nunca mais saí. Eu sou apaixonado, né? Eu, como todos os outros, né? Estão nos assistindo lá os meus companheiros do Conselho de Administração do Sicredi, Sim. Paraná, Santa Catarina, nosso presidente José César Vinci, se me permite Sim. aqui o Fábio, o Sérgio, Moacir Motocaro, Arnildo, Ivan, Sidney, Tedesco, acho que não esqueci, o Jorge Hope, que é vice-presidente, que também está no Paraná. Eles estão nos assistindo, mandam um abraço para vocês. Oh, abração. Mandaram gentilmente aí os brindes, né? Opa, o presidente sim. mandou gentilmente para que fosse aqui, a princípio, né? Sorteado. Quase não foi. Como serão, como serão. Eu vou contar a verdade, o Cláudio falou assim, não vou sortear não. E o Sicredi veio em 1902, eu tenho essa passagem da fundação da Unimed em 1986, né? A Unimed, 1986. E a partir daí fiz gestão em área de saúde, fiz 2 pós-graduações em gestão financeira e controladoria, né? E gestão empresarial. Você se preparou. Então, fui me preparando porque eu gostava muito disso. Eu fui presidente da Associação Paulista de Medicina aqui de Jundiaí também. E no ano de 2000 nós constituímos aqui uma cooperativa de crédito, que não era ainda o Sicredi. Nós viemos a nos unir ao Sicredi posteriormente. Sim. E nos unimos a uma cooperativa maior que a nossa. As cooperativas são células, né? O Sicredi tem 102 cooperativas de primeiro grau no Brasil. Olha. Essas cooperativas se unem num sistema absolutamente solidário, num bloco, que hoje conta com quase 5 milhões de associados no Brasil. São 1.700 agências. Isso gera uma segurança financeira muito maior. Muito maior, em 22 estados. Né? É um Então, sistema absolutamente sólido. Uma pergunta que a pessoa fala Aqui em assim... Jundiaí, na Rangel Pestana. Tem 2 hoje, né? Tem 2? Eu conheço a da Rangel. Estamos na Rangel e na Avenida Jundiaí. Nas Olha duas, aí. duas agora. A Rangel é ali perto do INSS, né? Do prédio do INSS. Exatamente. Dois lugares. Então, eu quero ser correntista. É um banco, para as pessoas poderem entender. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, mas é um banco. Eu quero lá abrir minha conta, eu me torno automaticamente cooperado e passo a ter os mesmos direitos que o cooperado mais antigo. Como que é isso? Explica. Então, vamos dar uma explicação aí. Então, o Sicredi é uma cooperativa de crédito, são 13 os segmentos de cooperativismo no Brasil. Então, nós temos aí cooperativa educacional, cooperativa da área de saúde, Sim. Nós temos as cooperativas de construção, a de funcionários de empresas, existem várias modalidades de cooperativa. Né? O Sicredi é do setor financeiro. Na prática, o Sicredi tem tudo aquilo que um banco tem para oferecer para os seus correntistas. Tá. Mas o diferencial está nos princípios, na doutrina do cooperativismo, né? Da forma como isso é levado a ele, porque no Sicredi o nosso correntista não é simplesmente um cliente, ele passa a ser o dono do negócio, ele é um associado. E o Sicredi só atua com os seus cooperados ou associados, como a gente chama. Certo. Né? Ele vai ter acesso a todos, ele torna-se um associado, ele vai ter acesso a todos os produtos e serviços que um banco tem. Né? Com a diferença de que ele participa das sobras, do resultado dessa cooperativa, coisa que nós, enquanto clientes de um banco convencional, não fazemos. Né? Ele tem direito, então, a essas Sim, sobras. O Sicredi distribuiu ano passado, em todo o território nacional, 2 bilhões e 700 milhões de sobras para todos os seus associados aí.
Olha só. Coisa que E não para acionista, não para... Não, unicamente Não, para os donos acionista, né? acionistas. Acionista, exatamente. São os associados. O sistema de cooperativismo ele não é o mesmo de uma SA, por exemplo. Sim. Ela não tem Além disso, não tem ações. uma importância... É isso que eu queria saber, por que eu sou lá do Bradesco, por que me interessa ir para a Sicredi e não continuar no Bradesco? Sim, Não, qualquer banco, né? Qualquer Você banco, vai estou pra falando Não, aí. veja, tem várias pode pingar uma grana aí, porque deu propaganda. Olha, de antemão, nada contra o sistema financeiro. Aliás, Lógico, né, lógico. os bancos são muito importantes, ninguém viveria sem Sim. um banco É, hoje, sem uma mas instituição e há financeira. espaço para todos, Mas né? as diferenças fundamentais do Sicredi, além dessa que eu disse, é o fato de que o Sicredi, como um sistema cooperativo, ele valoriza a pessoa, ele valoriza o ser humano. Sim. Então, no Sicredi, qualquer um dos associados, não importa se ele é um grande empresário, ou se ele é um trabalhador rural, ou se ele é um profissional liberal, ou se ele é uma pessoa com menos posse, ele é um voto. Então, quem vota, quem decide no Sicredi, através de uma gestão democrática, feita pelo voto dos associados. De coparticipação. Exatamente. Quem vota é o associado e não o capital. Entendi. Né? Então, isso é uma Interessante. coisa importante. Entendi. Chega a ser cogestão? Aí nem tanto, né? Não, na verdade... Gestão não. Coparticipação. É uma participação, o Perfeito. associado participa de todas as decisões da sua cooperativa. Perfeito, perfeito. Bacana. E agora, então, mas não, só para deixar claro para o Tá. telespectador, é um banco de varejo. Atua como... Quer dizer, que quem quiser abrir uma conta... Atua como sistema abre, financeiro. Isso, né? abre uma conta com os requisitos normais de qualquer conta corrente. E está imbuído no Sicredi, como nos outros segmentos cooperativos está ou deveria estar, os princípios do cooperativismo, gestão livre e democrática, livre adesão. É muito importante o foco das cooperativas e o foco do Sicredi se dá de uma maneira muito intensa na participação na comunidade. O dinheiro que está lá dos associados do Sicredi é um dinheiro que fica na região da cooperativa. Não é um dinheiro que de Não repente vai vai para o pro exterior, central. vai financiar um projeto no exterior. Esse dinheiro, né, os bancos têm essa liberdade de mandar para onde quiser. encaminhando e financiando como quiserem. Os recursos dos associados só podem ser transacionados com eles mesmos. Então, o dinheiro do associado fica na sua comunidade. Isso estimula os negócios, isso estimula o comércio local. Detalhes interessantes. Sim. Todas as cidades que têm cooperativas de crédito, os balizadores de custos do sistema financeiro são mais baixos em relação a locais onde não existe. Interessante, porque ele interfere. Exato. Concorrência, né? Concorrência maior. Maior. O Sicredi, inclusive, está presente em 209 municípios no Brasil, Olha, onde bastante. não existe nenhuma outra instituição financeira, Olha aí. nem estatal, só o Sicredi. É mesmo? É. Esse é um fato que eu realmente Isso é desconhecia. uma coisa muito importante. Então, A gente sempre imagina aqueles bancos maiores, né? Sem citar nomes, mas que esses bancos maiores é que estariam eventualmente em lugares menores, né? Sim. E no caso, o Sicredi nem está sempre. e não tem o maior, não tem o maior. pode não ter o maior. Pode não ter o maior. Os E a- associados, as pessoas de lá, manifestaram o interesse de ter uma cooperativa e o Sicredi está lá presente. Viu? E Olha que com, interessante. com empréstimos, inclusive rurais, tudo, financiamentos rurais. O Sicredi é o terceiro maior financiador do crédito rural no Brasil. O primeiro Banco do Brasil, BNDES, Banco do Brasil BNDES, Banco do Brasil e e Sicredi. Sicredi. Olha, Hoje ele é o bacana. terceiro em termos de Então, financiamento. olha aqui. Você é o vice-presidente regional. Eu sou o vice-presidente do Sicredi Fronteiras, que nós temos 31 agências, vamos inaugurar agora, no próximo dia 30 e 31, uma nova agência em Bragança e uma nova agência em Itatiba, onde já existe Olha que o legal. Sicredi, né? Vai ter- Vocês vai estão ter convidados. tem coquetel? Tem um coquetelzinho, estão convidados. Então eu vou de Uber. Mas é um coquetel vegano. Ah, não, vegano não. Não, brincadeira, vegano. brincadeira. Vegano não. Nada contra, nada contra. A nossa cooperativa ela tem uma área de 57 municípios, ela está Viu? presente em... Eu só não entendi 31. o seguinte: estão aqui para a gente sortear, e que era um nosso, porque nós estamos sorteando. o nosso. Olha aqui, de churrasco. E ele veio falar em vegano. Nós queremos. Não dá, né? É carne. Não engano ninguém, Que né? nem Jundiaí, esse carne. Carne, carne. Nós queremos Não engano, não vou enganar ninguém. Inclusive tem a carne ali na. Quer ver? Mostra ali, vamos lá? mostra ali. Olha, Então, olha, vamos lá, Olha, sorteio, olha. Mostra pro outro lado, vira. É, aqui. Ah, é verdade. Olha aí. Verdade. É. Olha aqui, ó. Vai Vamos haver o lá. sorteio, gente, no final do programa. 2449 três sorteios. 1423. Esse jogo de carnes Esse é o primeiro prêmio. para churrasco. Primeiro prêmio, quer dizer, vai ser o último a ser sorteado. Sim. E aqui o primeiro e o segundo. Isso. Olha aqui, ó. E 2 jogos que serão 3 sorteios
de faca para churrasco. Inclusive, uma tem um garfo, outra tem um amolador. O amolador. E é couro, hein, velho? Couro, bonito. É couro. É, cheiro de couro, tudo, e quase que nós desistimos. Falta um pouquinho. Assim. E 2 revistas, explica as revistas. E dá close que aqui. interessante, olha que bacana. Vai lá, por favor. Isso é interessante porque, como eu estava dizendo para vocês, é muito importante para as cooperativas a participação na comunidade, né? E o aspecto educacional. Sim. Né? É muito importante para as cooperativas. O Sicredi hoje tem um programa social, seu maior programa social, chama-se União Faz a Vida, que é um projeto já de muitos anos, mas veja, não é tão divulgado, né? O cooperativismo é uma coisa muito mais precisa divulgar, de boca a boca, é uma coisa muito, né? Embora quase hoje, caseira. Embora hoje exista muita inserção na mídia, patrocina os jogos de futebol, porque está no mercado e precisa fazer isso, mas é muito importante essa questão. O próprio associado é que divulga a sua cooperativa. Sim. E o Sicredi tem esse programa chamado União Faz a Vida, que não é este aqui, né? Que não faz parte dos gibis, mas nesse programa já são atendidas 280 mil crianças no Brasil. Nossa, que legal. Um projeto, qual é o projeto? É um projeto que é feito em parceria com escolas públicas e particulares nos municípios, através de ações para estimular o cooperativismo, não só na construção, no entendimento, mas também na atuação das crianças, saindo a campo para realizar atividades cooperativistas. Isso é feito sem choque com o currículo escolar, é paralelo ao currículo escolar, há todo um trabalho de assessoria dos próprios professores, a participação dos pais, da comunidade e tudo mais. E esse programa visa exatamente valorizar os conceitos de cooperativismo e de cidadania. Que legal. Conscientizar a criança desde jovem. Conscientizar das crianças. Esse programa é um programa muito difundido aqui na nossa região, nós temos já em Itupeva e em Jarinu, né? Mas atende inúmeros municípios. Parece que nós temos 2.000 escolas que participam desse programa em todo o Brasil, né? São 25 mil professores participando. Essas aproximadamente escolas públicas e particulares. Nós temos apoiadores em todas as regiões, nós vamos atrás e nós construímos isso. Além de programas para os próprios cooperados, em termos de formação de novos gestores, programa Crescer e Pertencer, nas comunidades, o Sicredi está sempre participando das próprias ações que existem ali na sua comunidade. Então, isso é uma coisa muito interessante. E esse do gibizinho foi feito com o Sicredi, juntamente com o Maurício de Souza, né? Levanta aí para e os gibizinhos aqui, né? Que servem exatamente para trazer noções de educação financeira. Então, esse daqui, por exemplo, ó, orçamento familiar, mostrando por que o Cebolinha não pode gastar mais, porque turma da Mônica, de onde vem o dinheiro? De onde vem, o que é o dinheiro. São coisas assim muito interessantes. Né? Conscientizando também a evitar um consumismo excessivo. Né? Exatamente. Olha que interessante realmente. Né? Caixa eletrônico aqui já mostrando esses conceitos e principalmente uma educação econômica. Né? No orçamento familiar interessante. Orçamento familiar. São 5, até agora tem 5 ou 6 historinhas dessas, né, que vão sendo distribuídas a nossos associados. Agora nós vamos falar, tudo bem? Agora vamos falar de medicina. Vamos terminar com medicina. Mas algo que você queira complementar em relação ao Sicredi? Hoje todos podem participar do Sicredi, profissionais liberais, comércio, indústria, empresas, pessoa física e pessoa uma jurídica. Pergunta agora que eu lembrei, tem cartão de crédito? Tem cartão de crédito, seguro, consórcio, cheque especial. Eu vou lá porque eu adoro cartão de crédito. Tudo que você pode, todos os produtos, todo o portfólio de produtos de um banco, hoje o Sicredi tem. Inclusive comércio exterior e coisas assim. E o cartão internacional? Cartão internacional. Quando eu for no Paraguai. Em parceria com Bandeira Visa e Mastercard. Visa e Mastercard. Olha aí. Eu acho que é importante porque mostra que é completo. É completo, exatamente. Perfeitamente. Com as suas características. E para terminar, eu até faço uma observação pessoal, embora se trate de outra cooperativa, mas a Magiscred, que é dos magistrados, né, o crescimento que nós tivemos em 30 anos foi algo exponencial, alguma coisa assim absurdamente grande. Nós nascemos, né, a Magiscred pequena, e hoje tem um capital assim que já passa
já passa de bilhão. Nossa, Né? legal. E empresta para os juízes, né? Juros Melhores? Melhores, juros de mercado, mas Tá. pequenos, relativamente pequenos, e são juros que nós devemos contas só a nós mesmos, porque Sim. quem mantém somos Sim. nós. Quer dizer, é o cooperativismo Sim. também entre os Sim. magistrados. Bacana. Então eu deixo aqui esse registro, porque nós mesmos, entre nós, ficamos impressionados com o crescimento. Quer dizer, o cooperativismo, eu acho que é a grande sacada, não é o futuro, é o presente. Mas é eu o tenho presente. uma pergunta, assim, até com viés político. Cooperativismo é socialismo? Não, tem nada a ver. Não, calma. bom, vamos lá. Isso gera muita discussão. Isso, assim, tirando sim, totalmente ideologia, né? Sim. Mas os capitalistas achavam que o cooperativismo, né, era socialista. E os socialistas, Lenin, inclusive, dizia que a única coisa boa do capitalismo era o cooperativismo. Então, na verdade, nós entendemos o cooperativismo como uma terceira via. A terceira via. Ele tem muitas coisas que sana aquilo que se critica no capitalismo pelos socialistas e aquilo que se critica no socialismo pelos capitalistas. Menos ganância, então, porém, por exemplo, a busca do lucro. O que se fala hoje, né, quando a gente lê lá Tomás Piketty, né, Tomás Piketty, exatamente. O final século de XXI, né, o século XXI, o que nos espera? O que nos espera? Então a gente... E que é meio apocalíptico, né? Quer dizer, aquela visão de que o capitalismo veio para ficar e não tem jeito. Inclusive falando da concentração de renda que o capitalismo traz e tudo mais. Por outro lado, os capitalistas falam do socialismo, dos problemas, né, de não respeito à propriedade privada e tudo mais. Na verdade, o cooperativismo é uma terceira via. Ele busca sanar isso de que maneira? Ele distribui renda, porque todos participam dos resultados do seu negócio. Ele é inclusivo, o fato é essa questão de estar presente, inclusive em municípios onde não tem mais. Com dificuldades. A gestão é democrática, né? E os princípios capitalistas de ganho, de perda, de respeito à propriedade privada e tudo mais também estão preservados. Não existe coletivização de meios de produção. Não. Se você não tem a coletivização, você não pode chamar de socialismo de maneira nenhuma. Então, a economia solidária, hoje se fala muito nisso, né? E o cooperativismo é uma das formas de se praticar a economia solidária, ela é vista hoje como uma forma que vem crescendo cada vez mais em todo o mundo, da gente buscar soluções econômico-financeiras e sociais para as diversas populações. Por isso que cresce assim. O Sicredi nos últimos anos cresceu, é uma média de 30% ao ano. Outros sistemas cooperativos também, o Sicob, Cressol, existem outros sistemas cooperativos, né? O nome é parecido, né? E esses sistemas todos juntos, se não me engano, hoje, se somar todas as cooperativas de crédito hoje, elas são, acho que seria o sexto capital, seria a sexta instituição financeira do Brasil. Juntando todas as cooperativas. Mas legal mesmo. E mesmo juridicamente é muito interessante. Né? Quando a gente julga, eventualmente, questões relativas a cooperativas, cooperativa de leite, cooperativa disso, daquilo, que são outros setores, né? A gente percebe que há uma peculiaridade toda própria no cooperativismo. Né? É uma participação societária totalmente diferente da SA. Uma coisa, há solidariedade em qualquer problema ou como que é? O Sicredi é um sistema absolutamente solidário. Ele é um bloco, né? Ele é constituído por conselhos de administração. A cooperativa tem conselho fiscal, ela tem conselho fiscal da própria cooperativa, das centrais estaduais e a nível nacional. E o marco regulatório é estabelecido pelo próprio Banco Central. Então, da mesma forma que o Banco Central controla todo o sistema financeiro, ele também controla as cooperativas de crédito e parametriza sua atividade, seus números, sua atuação. Então, isso tudo é regulado, fiscalizado e é um trabalho. O Banco Central, a gente sabe, né? O Banco Central a gente sabe que exerce há muitos anos um trabalho muito bom. Problemas que tiveram são até, quando a gente vê o Lehman Brothers, a gente vê que problemas financeiros, sistema financeiro nosso, são até poucos e há muito tempo a gente não tem. Né?
No Sicredi existe Eu acho que também os a questão do fundo último- garantidor. Fundo garantidor. Fundo garantidor Decreto cooperativo. garante também a Isso, instituição foi. financeira. FGCOP. E a gente, acho que o último Até programa que nós 250 tivemos também, até 250 Exatamente. mil, né? Como todo sistema foi do financeiro. Fernando É o Henrique. ProER, né? O ProER. É o FGCOP que- do é, Sicredi. Que é o Fernando Henrique que fez o socorro, lembra? Acho que o último Sim. que E aconteceu. aí no país. criou-se um socorro Do preventivo. O Fundo Garantidor de Fundo Crédito. Garantidor de exatamente. Crédito, FGC. E no sistema Isso o cooperativo Brasil é adiantadíssimo. existe o FGCOP que funciona da mesma forma. Então, o associado, o dinheiro do associado lá também, como nas instituições financeiras, tem a segurança de um fundo garantidor. Legal. Acho que aí passamos para o médico Vamos agora. mais. Fica à Veio aí, vontade. alguém Vamos falou lá. alguma coisa? Mandaram o Jorge Reis Tarcísio, fala que sempre nos assiste. Fala, uma grande demanda que se apresenta é a questão da longevidade. É verdade, é verdade. O mercado precisa se adequar para atender às necessidades dessa população. E aí ele elogia o Maurício de Souza, diz que é um dos maiores colaboradores, né, que existe aí na sociedade. Depois, entrou aqui. Fala da Faculdade Zumbi dos Palmares. Sim. Né? Que o Jorge Reis é ligado a Zumbi dos Palmares, grande amigo nosso, e que vai abrir a partir de 2020, né? 2020, a Faculdade da Longevidade. Olha que bacana. Né? E diz que gostaria de conversar com você depois sobre esse assunto. Bom prazer. Né? É um Legal. grande amigo nosso, sempre colaborando. A minha sogra também mandou boa noite. Boa noite, querida sogra. Maria Nunes, Ó, meu beijo para você. E ai que não... Ai que não mande. Maria, Você conhece a Maria, né? Maria, eu coloquei o seu nome aqui, tá? Ô, Maria, hoje Então, está tá participando, participando. Maria. Hoje você está participando, porque às vezes eu tiro minha sogra. Ela tem uma sorte impressionante. Não faça isso. Não faça isso, melhor não. É, para não parecer treta, E entendeu? o Antônio Carlos fala da importância do assunto, é verdade. Bacana. Assunto atual e importante. E olha aí, agora o Paulo Alencar, né, além dessa atividade... Agora nós vamos ao gastroenterologista. Isso, agora aprendeu. Aprendi, meu amigo, eu aprendo rápido. Viu? Vamos lá. O que é isso? O que você faz? O que é gastroenterologista? Bom, é estudo das doenças do aparelho digestivo, na verdade, que eu faço, quer seja do ponto de vista clínico ou cirúrgico. Né? Eu fiz cirurgia bariátrica durante muitos anos, né? Comecei no final do século passado, como eu disse, mas a partir de um determinado momento eu resolvi eu não faço mais cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia muito diferente de todas as demais. Né? Invasiva, por isso? Não é pelo fato de ser invasiva. Muitas cirurgias são invasivas, mas diferenças assim visíveis, né? Vocês vão entender rapidinho. Toda cirurgia atua onde está o problema, não é isso? Sim. Você tem um problema no joelho, o que você opera? Sim. O joelho. Sim. Né? Você tem um problema de vesícula, você opera a vesícula. Sim. Mas quando você Entendi, tem um problema de entendi. obesidade, você tem um problema multifatorial, Sim. onde você vai fazer uma cirurgia no esôfago, no estômago ou no intestino. Todas as técnicas cirúrgicas vão mexer com esses órgãos, Sim. só que esses órgãos são os normais, Sim. não é aí Sim, que ele está não o está problema. doente. O problema não está neles. Né? Onde está o problema da obesidade? Genética, Sim. bioquímico, Sim. psicológico, étnico, Sim. ligado Eventualmente emocional, geográfico, emocional. Então, é uma doença multifatorial e é uma doença. É uma né? doença. É uma doença. Né? A obesidade mórbida, a obesidade grave, é uma doença que todos já sabem, assola aí a humanidade. Nos Estados Unidos é um percentual É calamidade. elevadíssimo, Lá é calamitoso e tudo calamidade. mais, né? Sim. Isso Então, né? no caso dos Estados Unidos, agravado pelo tipo de comida, né? Por Sim. aquele excesso de comida, aquele excesso de Tanto que estão procurando melhorar bastante lá, principalmente a nível de escolas, né? Sim, conscientizar, né? Ensinar de uma maneira diferente as pessoas a se alimentarem, porque o problema lá é muito grave. Né? E a bariátrica, ela passou por apenas para... Acho interessante o tema, né? Porque a gente, como leigo, percebeu que a bariátrica ela evoluiu, né, nas técnicas, né? Havia uma técnica que era de clipes, né? De clipes, maneira de falar, né? Não é? É. E depois para anéis, e isso houve uma evolução grande, né? Sim. Na verdade, a cirurgia bariátrica, ela já tem técnicas que são consagradas há décadas. Certo. E técnicas que são mais recentes, cirurgia de sleeve, por exemplo. Agora, para as pessoas que buscam um entendimento a respeito da cirurgia bariátrica, eu acho que se eu pudesse dizer algumas coisas que eu acho que seriam úteis, primeiro seria isso. É uma cirurgia diferente, que atua em órgãos diferentes e que não é um final, mas um começo de tratamento. Quando você opera uma hérnia, Entendi. você espera nunca mais
talvez ver o médico Sim. depois que tirou os pontos. Sim. Mas quando você faz uma cirurgia bariátrica, você entra num programa em que você vai ter que ser acompanhado, mais intensamente no começo, mas depois você vai ter que ser acompanhado sempre, porque como ela atua em órgãos normais, ela gera problemas menores para que a pessoa se livre de problemas maiores. Sim. Infarto, derrame, hipertensão, diabetes. E, lá por fim, o aspecto também estético, né? Principalmente Sim. entre os jovens. Esse é o último dos problemas, vamos dizer assim, que o médico analisa numa situação dessa. Mas é muito importante que a pessoa entenda essas diferenças. Por que vai fazer uma cirurgia bariátrica? Outra coisa, outras cirurgias podem necessitar de uma urgência, de uma emergência, de uma urgência um pouco maior, de uma urgência relativa. Olha, seu problema aí em 2 meses precisa ser operado. A cirurgia bariátrica tem que ser sempre uma decisão a ser tomada com calma. O paciente tem que ser muito bem analisado, de preferência por uma equipe multidisciplinar, porque psicólogo, dependendo qual a causa. Por exemplo, eu. Você fez muito. Quanto você já fez? Eu fiz Mais ou menos. centenas. E por que não fez? Você sabe que você não é o primeiro a me perguntar isso, né? Mas, na verdade, eu digo para o paciente que me pergunta isso o seguinte: porque eu não posso me operar. Sim. Esse é um bom motivo. É um bom motivo. Mas, na verdade, é assim, eu sou um candidato, minha filha já foi operada. Meu pai, né, tinha 6 irmãos, uma irmã e 5 irmãos, todos morando em locais diferentes, cidades diferentes, com atividades diferentes, Portanto, e todos com mais de 140 quilos. Olha aí. Então você vê quanto o fator genético nesse caso é muito O importante. computador interno. Muito importante, não único, mas muito importante. Sim. E eu sempre digo para os pacientes o seguinte: outros fatores atuam. Se eu, por exemplo, fosse um trabalhador lá no sertão do Ceará, você está pesando 50 quilos. mas eu ia ser o trabalhador mais cheinho de todos, porque minha genética favorece isso, entendeu? Entendi. Mas outros fatores também atuam, a vida sedentária, essa correria, o estresse e a ansiedade belo dos vinho. dias Você de trabalha hoje, pra um cacete, belo um belo vinho. vinho. Você trabalha pra caceta também, né? Eu estou tentando diminuir, viu? Cuidado com o que você fala. Verdade. Eu Então, estou você trabalha tentando muito. diminuir, estou Nossa, tentando. tô Não, tentando. conheço o Paulo, acho que mais de 30 anos. Mais de 30. E o Paulo... Tem velhinha ouvindo. Então, você trabalha bastante, você sempre trabalhou bastante. Sim. Estou tentando diminuir, sabe, Douglas? Mas eu ainda trabalho bastante. Eu acho interessante você falar isso, né? E nós temos a mesma idade, né? Sim. Tá tentando diminuir. A gente tenta, mas Você tem 50 aí? Não, eu tenho 61. A mesma. Você também. Isso que é a mesma. Não, Quis dar uma- ele tentou. Eu tentei, mas não tem jeito. Você não tem jeito. Não, tenta ajudar ele. Vocês são da mesma idade, né? Mesma idade. Mesma idade. Exatamente. E aí a gente tenta diminuir, mas não dá. Não dá, não consegue. E Paulo, e as pessoas, isso é muito fundamental, porque eu conheço muitas pessoas que fizeram, conheço algumas que faleceram, né? Em função da doença, Não, mas cirurgia. mas geralmente porque não seguiram o que era para seguir depois. Né? Eu conheço gente Cabeça que de gordo. fez... A velha história que eu da ia cabeça falar. de gordo, né? Eu tenho amigos, eu não vou citar nome Não, aqui, então não nós vou citar temos um nome. amigo em comum. Ó, tem um em especial É. que fez e chegou a perder 50 quilos. Pô, hoje ele está com 150. Sim. É interessante quer a gente dizer- falar a respeito disso, que isso acontece com qualquer A Tati cirurgia. está assistindo, hein? Falou que é o melhor programa do Brasil. Mas aí é minha filha, né? Beijo, Tati. Tati vai Beijão do participar pai. do sorteio, Um hein? beijo Vai, para ela põe aí. também. Mas aí a gente tem que dizer o seguinte: o risco de uma cirurgia, ele não está atrelado ao procedimento somente, né? Sim. Um procedimento, vamos dizer, de igual magnitude realizado numa pessoa com peso normal e sem nenhuma complicação, teria menor risco. Sim. Mas a gente tem que levar em conta o seguinte: o obeso grave, ele tem 10 vezes mais chance, de 8 a 10 vezes mais chance de morrer do que uma outra pessoa em condições normais de peso, ainda que não esteja fazendo o procedimento cirúrgico. Sim. Essa chance já existe. Sim. Então, o risco da cirurgia bariátrica, ele está atrelado não só ao ato cirúrgico, mas às condições daquele paciente que já tem uma grande obesidade e muitas das vezes as comorbidades. Ele já é um diabético, ele já é um hipertenso, ele já tem uma sobrecarga cardiovascular, pulmonar. Então isso agrava. Exatamente por isso e por todos esses aspectos
que a avaliação multidisciplinar é muito importante, até mesmo para ver se aquela pessoa é um candidato à cirurgia. Sim. O básico para isso é que ela entenda as transformações que a cirurgia vai trazer. Na vida dela. Que não é um milagre. Sim. E que a cirurgia não vai fazer com que ela deixe de ser obesa de uma hora para outra, não tenha problema nenhum e não precise mudar seus hábitos alimentares, começar a fazer atividade física, ter uma preocupação maior com outras coisas. Né? A cirurgia ela tem que ser complementada por tudo isso. E daí a importância do preparo do paciente para a cirurgia e tudo mais. E o acompanhamento, principalmente, você falou um negócio que meio brincando, mas é seríssimo. Ah, cabeça de gordo. Cabeça de gordo. Não é, Porque termo, você está perde, né? acostumado, você está acostumado àquela quantidade, àquela vida. Eu tive um aluno. Eu lembro que um que Você lembra? morreu. Ele morreu. Ele morreu. Era um aluno muito querido entre os colegas, inclusive. Mas ele comia um frango no almoço inteiro. E depois um prato de, vamos dizer, uma macarronada de 1 quilo de macarrão à noite. E continuou comendo. Quer dizer, ele fez a perna bariátrica. Aí não tinha mais espaço. Mas veja que interessante, Cláudio. Isso acho que é uma coisa muito importante para a gente abordar também. Mas você conhece gente que come um frango inteiro e não engorda. E não engorda. É você verdade. não conhece? Pô, tem uma grande inveja dele. Exatamente. Inveja então, não é. Na verdade... Tem uma solitária de uns 30 anos. Você precisa alimentar a solitária. Não. Na verdade, a gente tem que entender... Por que esse fisiologismo diferente? Então, porque a obesidade ela é multifatorial, como eu disse, os fatores bioquímicos, genéticos, hormonais, eles são muito importantes. Então, vamos entender uma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam que uma pessoa obesa lhe falta simplesmente força de vontade para perder peso. Sim. Essa é a visão você não geral. para de comer. Inclusive, minha filha, nós fizemos cirurgia bariátrica nela há décadas atrás, porque ela veio para o lado paterno, né? E ela já estava hipertensa, era jovem, teve que ser operada. E na época ela me dizia, puxa, tem discriminação até no trabalho para uma pessoa que é obesa. Eu sou obesa, intelectualmente, ela, aliás, muito inteligente, né? Intelectualmente superdotada até. Mas, na verdade, as pessoas têm essa ideia. Então, às vezes, uma vez um paciente falou assim, fez uma crítica. Ela falou, fui no Dr. Paulo, adorei ele, né? Porque eu fazia cirurgia e tal, mas eu não gostei porque, como que ele é obeso e faz cirurgia bariátrica, né? E daí eu respondi para ela assim, quer dizer que um endocrinologista não pode ser diabético? Né? Se ele for diabético, tem algum problema? Então, a coisa não pode ser vista por esse lado. As pessoas que têm, né, essa obesidade, essa grande obesidade, elas têm dificuldade de perder peso por N fatores, por N problemas. E elas têm que tratar a sua obesidade. Eu luto contra a minha, e todos devem lutar contra a sua, através de orientação alimentar, através de orientação medicamentosa dada por um profissional, no caso um endocrinologista. Nada de automedicação. Nutrólogos, nutricionistas, sem automedicação. E nem isso daí é muito ruim. Às vezes toma diurético e acha que está emagrecendo. Fazer esse tipo de coisa isso você perde água. Né? E assim, a cirurgia bariátrica ela vem como uma alternativa para pessoas que têm determinados índices de peso, que têm as suas comorbidades estabelecidas, que passam por avaliação. Psicológica, inclusive, né? Inclusive a técnica cirúrgica, eu acho que é a coisa que tem que ser discutida lá na frente com o cirurgião que vai fazer a cirurgia. A técnica não é o mais importante no começo. O mais importante é definir se aquela pessoa é uma candidata a realizar a cirurgia bariátrica. E isso, o grupo multidisciplinar, os profissionais que vão atuar, vão conseguir definir, analisando a pessoa, examinando e fazendo todo o procedimento necessário. Olha, você veja, talvez eu não chegue à morbidade, mas também não estou tão longe, eu não seria, com toda certeza, eu não seria, porque eu tenho certeza que eu continuaria querendo comer a mesma quantidade, beber a mesma quantidade. Né? Porque o meu organismo pede isso. Mas e a sua vida em relação a isso, você gosta? Gosto. Gosta. Não, eu como bem, bebo bem. Você até sentiria comer, menos necessidade. E existe dentro disso cirurgias que são mais permissivas àquelas pessoas, principalmente aos homens, que gostam de uma alimentação
mais proteica, né? Usa a faquinha aí para o seu churrasco. Vamos comer, né? cara. Para esses Picanha, e tudo mais. picanha sem gordura jamais. Mas existem outros problemas. As pessoas que são compulsivas em termos alimentares, esse é um problema maior, porque essas pessoas muitas vezes dirigem a sua compulsão para outras áreas. Sim. Não podem comer, se tornam etilistas, vão beber, vão eventualmente usar droga ou alguma coisa assim. Algo então o amparo supere, psicológico e a avaliação algo que prévia é fundamental. Olha, a minha filha aqui, minha filha é cientista alimentar, né? Formada em ciência dos alimentos aí pela Exalc. Olha que interessante. E ela fez duas questões aqui bacanas. Primeiro ela brinca, né? Meu sonho é ser essa pessoa que come o frango todo e não engorda. É o meu também. É o meu também, filha. Também. Meu sonho é ser que come 2 frangos e não engorda. Filha e pai, não tem jeito, filha. Vamos lá. Aí ela pergunta, doutor Paulo, são duas questões, né? Como o senhor avalia a procura pelas cirurgias bariátricas em relação ao aumento de produtos alimentícios com maior nível de açúcar e gorduras? Existe uma relação? Essa é a primeira questão. E aí ela coloca, também gostaria de saber se, na sua opinião, a bariátrica é vista como uma fuga, a ponto de, aspas, não preciso seguir outros métodos de perda de peso, pois posso fazer cirurgia em caso de necessidade. Já vi alguns casos assim, gostaria de saber se isso é comum. Né? Eu vou começar pela segunda, então. Vamos começar pela segunda. Na verdade, para a pessoa que pensa que a cirurgia é uma fuga e que ela, fazendo a cirurgia, a hora que ela quiser, ela vai poder resolver o seu problema, tem até aquelas que falam, vou comer mais à vontade agora, porque daqui a pouco eu vou operar e acabam ganhando peso. Para essas pessoas, talvez a cirurgia não seja bem indicada. Então, isso faz parte da avaliação desse paciente. Se ele pensa dessa forma, ele precisa ser mudado, ele precisa ser capaz de entender que não é essa a finalidade da cirurgia e o que ele precisa fazer depois de operado, aí a cirurgia vai ter bom resultado. Essa é uma das razões porque a gente tem pacientes semelhantes, onde é feita uma cirurgia com técnica semelhante e esses pacientes têm resultados totalmente diferentes. É exatamente essa questão do comportamento pós-operatório. Em geral, no primeiro ano, a perda de peso ocorre para todo mundo, mas depois... Um ano, né? Um ano e meio. Depois, a facilidade, a adaptação do nosso organismo, o fato da pessoa parar de fazer as coisas que deveria estar fazendo, levam alguns a ter um reganho de peso. Mas tem a segunda. Qual é a segunda? Então, que era a primeira, né? Como avalia a procura pelas bariátricas em relação ao aumento de produtos alimentícios com nível maior de açúcares e gorduras? Existe uma relação? Bom, evidentemente que sim. Nas sociedades onde a gente tem... A gente está falando aí da americana, né? Onde a gente tem aí uma maior procura por alimentos gordurosos, consumo excessivo de carboidrato, fast food, essas coisas todas. Existem mais pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Mas o que a gente percebe também é que está havendo cada vez mais um movimento contrário a isso, né? Onde a gente está tendo aí, em todo lugar que você vai hoje, você tem possibilidade de estar comendo uma comida saudável, está numa pizzaria, né? Você chega lá, existem opções mais saudáveis, né? O estímulo à prática esportiva. Eu acho que todas as sociedades, as mais desenvolvidas, já estão procurando trabalhar nesse sentido, e nós também devemos fazer, porque há alto índice de obesidade no Brasil, inclusive entre populações mais pobres. A Beth falava porque, na verdade, falso gordo. Errado. O falso gordo. Exato. Exatamente porque comia errado. Esse, em geral, é pior ainda, porque, além de obeso, ele não é bem nutrido do ponto de vista a comida que engorda proteico, e não nutre, né? vitaminas e tudo mais, né? Quer dizer, aquela comida pesada, exatamente, né? No estilo aí de feijoada, seja lá o que for, né? Exato. Fubá, né? À vontade. E muita massa, né? Muita farinha, muita massa, muito pão. É o pão, mais barato, né? E vai engordando, e nutrição mesmo não tem, né? Pouca. Pouca. Hoje mesmo eu ouvia de manhã na TV que existem na cidade de São Paulo, 400 hamburguerias. Caramba. E para 80 restaurantes veganos. E qual é no Brasil todo, 120 restaurantes. E qual que é a melhor? A hamburgueria. Não dá para mentir, né? Não deu para mentir. E sabe quantas? A gordura e o carboidrato eles são atrativos ao nosso Olha, para vocês terem uma ideia, sabe quantas? ele tem o nome de pizza.
ainda tá para entrar, Tá para entrar, mas eu só vou fazer a propaganda do lugar quando entrar. E não sai do restaurante. Eu criei. Que a gente sai daqui e vai com os nossos convidados. Isso. E aí ele adaptou uma nova pizza lá, uma pizza que tinha, ele adaptou e acrescentou. É uma pizza de brie, com damasco em cima. Que fica. E por baixo, prosciutto de Parma. Sim. Sensacional. Puxa vida. Porque... Olha só, salivou, né? Fala a verdade. Essa hora aqui. E a gente toma com vinho rosé, de preferência. Vinho rosé, isso aí é o Cláudio, como que ele vai parar? Melhor. Ele é até bom. Minha filha falou, meu pai come bem mesmo, aprendi com ele. Não é assim, filha. E ela agradece, entendi, muito obrigada, doutor Paulo. Né? Ela tem a educação da mãe. Felizmente. Olha aqui, vamos de novo que nós estamos esquecendo. Não, mas agora temos que falar de alguma outra cirurgia digestiva que seja a mais frequente. Ou alguma doença do aparelho digestivo. Isso, vamos lá, ou pra cá. Olha aqui, dá um sorteio. Aí, haverá o sorteio desse jogo de facas muito bonito da Sicredi que trouxe. Não é vegano. Gentilmente o Paulo trouxe para nós. Nosso agradecimento à Sicredi. E esses 2 jogos de facas de churrasco. De couro, bonito, maravilhoso. O Cláudio ganhou um, eu ganhei outro. Aí nós falamos, não, vamos sortear para os nossos telespectadores. E ficamos no aguardo de ganhar outro, porque ele nós. Não é assim também. Nós vamos sortear porque ele prometeu que vai dar outro para nós. Presidente César 20 que está nos vendo. Opa! Olha, não, tem que dar mais 2 jogos aqui. Cá entre nós, vocês vão dançar. Tá? E o nosso abraço à diretoria toda da Sicredi. Sim, mandaram para vocês também. Brincadeira, aqui é o programa informal, né? Programa informal. Mas nós trazemos aqui apenas, eu costumo dizer, e ele não gosta muito quando eu falo, a gente só traz gente interessante. Porque quem não é interessante não nos interessa. É isso aí. Então, vamos lá. O que fala outra cirurgia aí? Não, na verdade, no meu dia a dia... As cirurgias de vesícula, as hernias de parede abdominal. Eu, no passado, fazia cirurgia oncológica, eu sou habilitado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, né? Mas hoje, os anos vêm e a gente restringe um pouco a atividade. Né? Então, realizo cirurgias de grande porte, de médio e de pequeno porte. Né? E, dentre essas, as mais frequentes são as cirurgias das vias biliares no meu consultório, as hérnias, né, de parede abdominal. Isso é aquilo que a gente faz mais no dia a dia. Cirurgia de hérnia. Eu tenho hérnia. Aliás, eu não sei se eu tenho hérnia ou se é protusão discal. Mas é L4, L5. Isso é uma hérnia de disco. Hérnia de disco. Essa é tratada pelo neuro ou pelo ortopedista. Neuro e ortopedista. Exato. Ou ortopedista. Ambos podem tratar. Cirurgião de coluna. Certo. Mas é recomendável? Olha, a hérnia de disco já não é da minha área, mas veja, sim. A hérnia de disco ela pode ter tratamento clínico ou cirúrgico. Olha lá, é a hora da foto, é a foto gente. histórica do programa, que depois vai lá no Facebook. E nós estamos sendo assistidos pelo Marcos, que é o youtuber, que tem 100 mil seguidores. Puxa vida. Então Ele e o Michael estarão aqui no programa que vem. E nós vamos mostrar inacreditável. Então, estamos aqui assistindo juntos. Olha aí que beleza. Que beleza, né? E é interessante porque é tudo exponencial, porque o Face é exponencial, né? Fica lá no Face, isso vai compartilhando, vai embora e... Para a posteridade. Para a posteridade. Olha. Você tá vendo? Sabe, embora isso daqui seja um mal, né? Porque, não, vamos lá, embora seja um mal, porque a gente vê pessoas, inclusive nós e da nossa idade, que ficam muitas vezes o tempo todo ligadas nisso. Já existe até síndrome, né? Uma síndrome. Sim. Estava comentando hoje com o Douglas, né? Por outro lado, quanta coisa interessante a gente vê hoje no YouTube, no Facebook. Então, e até instrumento de trabalho. Às vezes muito mais interessante do que na própria TV. Sim. E olha, uma coisa a gente estava esquecendo. Nós não estamos mais no canal 3 da NET. Nós estamos no canal 8. Agora tem gente... tem a gente no 3. Então, nós estamos no canal... Ajudem a divulgar. E depois... Bom, aqui eu falo. Às 22 horas, olha aí. Que você falando inglês... É Farvestão isso aí. Farvest. Farvest. Ó, depois da entrevista, hoje no Cine Japi,
Não é depois, às 22 horas. Ah, tá. 22 então, tá bom. horas, o último pôr do sol de 1961. Sensacional. Interessantíssimo. Kirk Douglas, grande Kirk Douglas, Sim. que ultrapassou os 100 anos, né? Sim. Passou os 100 anos. Rock Hudson, que era tido como um grande. grande galã, até descobrirem que, né, e morreu de AIDS. Foi um dos primeiros a morrer de AIDS, né? Na década de 80. E, na verdade, um grande galã, um grande galã, ator, um grande ator, independentemente da numa época da opção. como a de hoje em dia seria... É que se escondia, né? Mas não seria desvalorizado. Ele teve que esconder a opção sexual, porque... Vários, né? Vários. Cary Grant, se não me engano. Exatamente. E sobre o que é o filme? Vamos lá. E as atrizes? Carol Lynley. E Dorothy Malone. Que eram musas também. A Carol Lynley fez não foi aquele do navio que afundou? Titanic? Não foi o Titanic. Poseidon. Destino de Poseidon. Destino de Poseidon. Olha Poseidon. aí. Puxa vida. Não, e aqui tem um pequeno roteiro, né? Resumo. Um pistoleiro de alma poética cruza a fronteira do México em busca de um grande amor. O Glauco que fez. E legendado, gente. Legendado. Esse foi o Glauco que fez. Tá na cara. Esse press release. Foi. Bonito. Olha aí. Às 22 horas, gente. E agora? Agora, eu só queria ouvir melhor a questão da cirurgia da hérnia. Da hérnia, vai. Não, a hérnia de disco ela pode ter tratamento clínico, cirúrgico, né? Ela é da área do cirurgião de coluna, né? Do neurocirurgião, não é da minha área. Da minha área são as hérnias, principalmente as hérnias de parede abdominal, as hérnias incisionais, umbilicais, as hérnias inguinais. Essas hérnias hoje são tratadas, como na cirurgia bariátrica, muito mais com emprego de cirurgia videolaparoscópica e robótica, em alguns casos, né? A robótica nós não temos em Jundiaí, né? Mas já está se difundindo. Nossa, e assim vai mostrar, a gente sabe disso, que cada vez mais a robótica vai mostrar benefícios em relação aos outros procedimentos. Quando eu comecei a fazer cirurgia videolaparoscópica, eu fiz as primeiras aqui em Jundiaí. Eu, Keitiro Koga, Arnaldo Reis e o Renato Furtado. Nós começamos a fazer as primeiras cirurgias videolaparoscópicas aqui em Jundiaí. Na época eu dizia assim, puxa vida, eu via colegas que falavam assim, puxa, isso não é para mim, isso é para os jovens. E eu estava meio, assim, meia idade, já tinha uma boa experiência com cirurgia aberta, ingressei na videolaparoscópica, que nada, todo mundo acabou indo para a videolaparoscopia. E a mesma coisa a gente vê hoje em relação à robótica. A gente tem que ter cuidado com relação à questão de se impulsionar mais pelo lado até financeiro uma modalidade de cirurgia, né? Mas a gente sabe que com o passar do tempo o custo vai ser menor e os avanços tecnológicos vão fazer com que ela seja cada vez mais empregada com um benefício. Porque o que interessa é o seguinte, qual é a cirurgia que faz melhor, qual a cirurgia que dá menos complicações, qual é o padrão ouro. Hoje uma cirurgia de vesícula é a cirurgia videolaparoscópica, é o padrão ouro para que seja feita. A robótica não tem grandes vantagens ainda sobre uma cirurgia videolaparoscópica para isso. Em outras situações já tem. Então isso é que tem que ser muito bem visto ao longo do tempo. Né? Olha, agora, em relação ao corte, nem se diga. Sim, uma agressão menor e tudo mais. Elogiando o Dr. Paulo. A Ana Maria Barqueta, né, que já tinha mandado boa noite, falou, Dr. Paulo Alencar, ótimo médico, sem dúvida alguma. Fica aqui o abraço, né? E o Jonas Prado, né? Ele fala assim, o doutor não tem dessas facas no consultório, tem? Imagina a cara dos pacientes, brincadeira. Não tem. Então, olha, vamos sortear. Agora a hora do sorteio, sempre é o convidado que sorteia. Porque dada a minha sogra ganhar, porque hoje ela está aí. Olha, gostaria de sortear. Então, olha, vamos primeiro sortear este jogo. Poxa, Douglas. Brincadeira, hein? Aqui, sem sangue. Esse é meu lado hilário. Estriônico. E olha, onde caiu, perigosíssimo. Eu
vi, caiu de ponta. Já não tá grande coisa. Por isso que não machucou. Boa. Perfeito. Boa. Então, olha lá. Esse é o que vem com, não com o amolador, mas com o garfo, né? Sim. E a faca. Olha aí, fala aqui do Tony Tornado, que vai ser homenageado aqui em Jundiaí. O Jorge Reis lembrando novamente. 90 anos, Tony Tornado. O homenageado do troféu Raça Negra, fez 90 anos e comemorou fazendo uma turnê pelo Brasil, né? Uma homenagem merecida. Né? Não, Justa, todo mundo legal. gosta do Tony Tornado. Sim. Todo mundo. Cantor, ator. E olha que o Tony Tornado falou, que o pai dele é africano puro, está com 109 anos e no 7º casamento. Pô, me passa essa receita, Tony Tornado. E olha, então, e mais, com certeza ele não correu e não morreu na BR-3. Na verdade. Isso aí. E agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Tira daqui. Tira daqui com que a cuidado. gente, para mostrar a quantidade. Olha, peraí. Olha Dá uma olhada. Olha aí, olha a quantidade de gente que ligou. Que ligou e que Ligou aqui, tudo exatamente. participando. E você, por favor, tira o primeiro. Vamos lá. Lá do meio. Então Ué, não pode tirar do canto? Ué, É. Pode tirar o quê? Opa! É a faca, esse aqui, ó. Luana Bonifácio, Da Jardim Novo Mundo. Jardim Novo Mundo, Luana Legal. Bonifácio. Então põe lá ganhou junto, o que é pra não primeiro misturar. jogo. Isso, vamos deixar. Deixa aí que é para não misturar. E depois você fala como retirar aí, tá? Isso, é. O horário tudo. Então, agora o segundo jogo de faca, que é a faca e o amolador. Certo? O amolador. Bonito, hein? E olha, isso aqui é cabo de madrepérola. Madrepérola. Maravilhoso isso aqui, é um baita presente. Quase que nós não sorteamos de novo, porque me deu uma vontade de ficar com isso aqui que você não acredita. Então vai. O Essa eu segundo. vou tirar do canto, então. Então vai lá. Vamos lá. Paulo Junqueira. Paulo Junqueira. Paulo Junqueira, médico? Paulo Junqueira? Ele Já esteve aqui. Poxa, não vamos falar que foi proteção, porque estava no cantinho ali. Grande Paulo Junqueira. Ó, não teve treta, hein, Paulo? Grande abraço. Grande E abraço pro e Paulo. olha, me desculpa lembrar, mas quanto pesquei com o seu irmão. Legal. Né? Maravilhoso Junqueira. Junqueira, É. que era meu E amigo. o Paulo pesquei já esteve muito aqui. com ele. Nossa. Olha aí. Um abraço e um abraço à memória também do seu irmão. do seu grande irmão pescador. Luiz Henrique. Olha aqui, ó. Luiz Henrique. Agora, este daqui que é esse jogo com várias Esse é o facas. primeiro prêmio. Primeiro prêmio. Tem descascador de cerâmica. Olha que loucura. Tesoura, tudo. A Valéria, Isso aqui é chique. a Valéria Raiza Prado mandou boa noite. Agora. Olha aí. Agora, O nome dela está aqui. Nós deixamos da semana passada. É. deixamos. Vamos lá, então? Agora o último, vai lá. Vamos que lá, é vamos lá. este jogo. Este é o primeiro prêmio, hein, gente? Olha lá. Lucimara Rodrigues do Anhangabaú. Olha Legal, aí, que beleza. olha aí. Lucimara Rodrigues. Então vamos lá. Do Anhangabaú. Esse daqui. Parabéns, Lucimara. E agora, para retirar, como é que Isso. Como é que fará? Então, por favor, a partir de segunda-feira, aqui na TV Japi, Rua General Carneiro 185. Rua General Carneiro 185. Vila Ares. Rua do Divino Salvador. Passando o Divino. Passando o Divino. É do lado do antigo Correio, que agora fechou. Isso. Que agora isso. fechou. É isso aí. Então, a partir de segunda-feira, por favor. A partir das 14 horas. A partir das segunda-feira, a partir das 14 horas. Tá bom? Então, Rua General Carneiro, 185. Paulo, brigadão pelos presentes, viu? Que esses... Opa! Nossa, eu tô falando, vontade de ficar pra mim. Mas você prometeu, hein? Sim. Um pra mim e um pro Cláudio. Sim, Viu? E tendo como Depende do lado do meu testemunhas conselho, mas tudo todos bem. os telespectadores. É isso aí. eu acho que o conselho vai presentear. Pura brincadeira. Pura Então, por brincadeira. favor, as câmeras da TV Japi para suas despedidas, suas últimas... E foi um grande prazerzão ser aqui com a gente. Nossa, olha, sinceramente, eu sabia que o programa era descontraído, até mesmo porque eu sempre que posso vejo. Né? Mas eu não percebi essa hora passando. Eu acho que bom, que bom. Nós falamos de coisa séria, mas de uma maneira muito descontraída. Acho que vocês estão de parabéns pela forma como conduzem o programa, porque não fica chato e a gente consegue abordar assuntos interessantes. Com profundidade. Tinha uma pessoa aqui falando de energia alternativa. Sim, né? isso, Eu achei muito interessante. A gente aprende, né, com o programa. Né? Era a energia solar fotovoltaica. Exatamente. Mandar um abraço, né, para
para as pessoas que assistem, que mandaram as perguntas e tudo mais. Né? A Tati falando, ó, eu quero meu pai, eu quero do meu pai. Deixar um abraço a todos e a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, Paulo. Foi, tenho certeza, muito útil para todo mundo, sim, porque há uma... Primeiro pelo aspecto da Sicredi, que o cooperativismo realmente é uma solução, é uma terceira via, e uma terceira via que implica um capitalismo menos agressivo, né? Menos predatório. Uma visão social maior. Com uma visão social maior, exatamente. Ele devolve mais para a sociedade. Sim. Então, nesse sentido, é muito, muito importante tudo que você veio trazer aqui para nós. E o lado da medicina que não, e fora isso também, uma coisa que você falou do programa que vocês têm com as crianças, eu achei interessantíssimo que você já está desenvolvendo na criança e no jovem o sentido de que 2, 3, 4 vale mais do que 1. É muito mais fácil conseguir o objetivo com 5 pessoas do que com uma. Exatamente. Inclusive, se for interessante, se julgarem interessante, as experiências que são mostradas pelas pessoas que conduzem esse programa, as experiências tidas nas escolas, os resultados disso de alguns anos, sim, é uma coisa muito interessante para ser mostrado e fica até aí uma sugestão. É um programa muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida que o assunto não se esgotou. Não se esgotou. Muito obrigado, Paulo. Paulo, obrigadão. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um beijão a todos e a mãozinha. Ele tem a mania da mão. Tem que fazer isso aqui? Tchau. Ele faz isso. Então, marca do programa. Isso daí vocês não tinham falado que tinha que fazer.